Olá, gente, boa noite. Jéssica já tá pedindo para participar. Olá, Oi, Jéssica, tudo bom? tudo bem? O pessoal tá entrando. O Instagram ele demora um pouquinho a encaminhar, né, para as pessoas que tá tendo Sim, live, enfim. Mas você tá conseguindo me ouvir bem, me ver? Tá tranquilo? estou conseguindo sim. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Está conseguindo ver? Está conseguindo ouvir? O áudio da gente está bom? Se alguém É, a puder gente dar uma... a gente precisa só que vocês confirmem se vocês estão conseguindo nos ouvir e ver bem se tá tudo ok. O Sim. pessoal tá entrando, vamos esperar mais um minutinho. Esse calor do Rio de Janeiro, né, Jéssica? Eu sei que tem algumas pessoas de outros estados vendo a gente, que vai ver a gente, né? Sim, mas aqui está insuportável. Está difícil. Quem quiser compartilhar com seus amigos, tá? Essa live, a gente agradece muito. Tudo ok, Ah, ó. A Fátima tá confirmando que tá ok. perfeito. Bacana. Que bom. Obrigada, gente, por confirmar. Olá, olá, Ana. A Karen tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tudo ok? Legal, legal. Perfeito. Isso aí. Tudo certo, Leonardo. Ai, que bom, que bom. Então, por enquanto que a gente está esperando o pessoal entrar, quem está entrando, se puder, por favor, tem um aviãozinho aqui na lateral, né, abaixo. Por favor, compartilhe essa live com os amigos, com o parente, com o namorado ou namorada, né, Todo mundo esposa. também. Só compartilha. Só compartilhe a live porque é muito importante quando a gente fala sobre saúde mental, né? A gente compartilhar essa informação com várias pessoas, né? Com todas as pessoas que a gente puder compartilhar informação de saúde mental e a gente levar isso a público nessa corrente que é tão importante, né? Com certeza. Por favor. Exatamente. E aí vamos Oi. começar a falar um pouquinho, Jéssica, sobre a campanha, né, do Janeiro Branco. A gente está no mês de janeiro. Essa campanha tão importante que teve início, né, em 2014, né, pelo pessoal de Uberlândia, os profissionais de Uberlândia, né, que visa essa conscientização, né, da promoção, da proteção que a gente precisa ter para a nossa saúde mental, um olhar diferenciado para a nossa saúde mental, né? E por que que foi Verdade. escolhido, né, esse mês, né, do Janeiro Branco? O mês de Janeiro Branco ele foi escolhido justamente por ser o primeiro mês do ano, né? A pessoa quando faz a virada do ano, pensa nos 365 dias, né? Pensa na vida, planeja, né? Faz os planejamentos. E por que não colocar a saúde mental dentro desse planejamento, né, Jéssica? Sim, a gente precisa cada vez mais falar sobre o assunto, né? Porque a gente percebe que ainda existe um certo preconceito quando a gente fala sobre saúde mental, sobre buscar a ajuda de um psicólogo, né? Os demais profissionais de saúde mental. Então, o pessoal fala muito sobre ir ao médico, fazer check-up, que é importante, sim, extremamente importante, mas a gente esquece um pouco da nossa saúde mental, que é de extrema importância também, né?
Sim, e hoje, Jéssica, a gente não tem uma didática, né, nas escolas, principalmente, acho que até na época que a gente estudou, né, a gente não tinha uma didática, um ensino pedagógico que falasse sobre saúde mental, né? A gente tinha um ensino que falava sobre tudo. Sim, e não era nem incentivado a saúde mental. O incentivado é que você se encaixe para que você consiga seguir ali aquele modelo. Então, se você está fora daquele modelo, você é obrigado a se encaixar e não a ser quem você realmente é, né? Isso acaba gerando problemas, não soluções. Exatamente. E a gente não tem essa cultura no Brasil, né, de promover a saúde mental e falar sobre saúde mental nas escolas, que é muito importante, né? Como é que ficam essas emoções, né? Ficam presas ali nesse período de infância, de adolescência, né? Então a gente precisa, nós como adultos, precisamos cada vez mais auxiliar nessa educação geral do público, né, quanto à minha responsabilidade com relação a essa educação, né? O simples fato de estar aqui na live hoje, assistindo uma live que fala sobre saúde mental e compartilhar esse conteúdo com um colega, com um amigo, é uma educação de saúde Sim, mental. né? Como ajudar alguém que está ali necessitando da ajuda. Então, você Sim. saber o que você está falando, saber acolher aquela pessoa da maneira certa e saber encaminhar para que, de fato, aquela pessoa consiga sua ajuda. Sim, exatamente. E assim, nós somos seres individuais e sociais, né? Então isso se funde, né? Quando a gente fala que a gente é um ser individual, a gente compartilha essa informação, é porque a gente está vivendo dentro de uma sociedade, e a gente precisa que essa sociedade tenha essa consciência dessa importância da saúde mental, né? Vamos ser um incentivador de pessoas, né? O mundo já tem críticos Já tem demais. muito. Perfeito. Exatamente, exatamente, né? E aí eu vou entrar um pouco no gancho de saúde mental, porque hoje, gente, essa live a gente vai falar sobre essas conexões que a gente tem com a vida, na vida, e a gente não tem a noção de como influencia na nossa saúde mental. Aí a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de religião, a gente fala de relacionamentos, trabalho, né? Todas essas conexões que a gente faz na nossa vida elas influenciam muito nessa manutenção da saúde mental, né? E a saúde mental, vou entrar um pouquinho nesse gancho antes da gente falar do primeiro tópico, do primeiro tema, que é a busca do autoconhecimento, né? A saúde mental, ela por não ser algo muito concreto e palpável, a gente tende a deixar esse cuidado de lado, Exatamente, porque certo? quando você vai ao médico, você faz um exame, você tira ali um raio-x e você consegue visualizar onde é que está o problema, né? O médico te mostra, mesmo que Sim, você não está entendendo nada que ele está falando, você tem o visual, né? Não, está aqui, está escrito, está no papel, eu sei o que é isso. E quando a gente já entra no aspecto da saúde mental, não é nada palpável, né? Então, será que é isso mesmo? Não tenho certeza. Como é que eu vou comprovar isso? Então, já tem, né, esse receio por ser algo ali que você não está vendo. Não é simples você fazer um exame, né? É um processo que precisa ser entendido, né? sim. E uma outra coisa também importante que tem que ser entendido, que aí a gente fala, você fala do médico, né? Quando a gente vai ao médico, é certo ali, né? Tem a receitinha, tem o remédio, a gente vai curar de uma forma ali, conforme o médico passou a orientação, né? Mas tem uma outra coisa, as pessoas não entendem que a nossa cabeça, a nossa mente, ela tá unida com o nosso corpo, né? Que as nossas emoções, né, a nossa mente está tudo integrado, né? Não adianta a gente só Sim, cuidar do corpo físico, exatamente. Exatamente. certo? Pessoal, Né? esperando os comentários, tá? O pessoal está comentando. Muito obrigada. Ah, o pessoal está comentando, né? Porque vai rolando, a gente não consegue observar, né? Outra coisa também, a saúde mental ela ainda é vista com muito preconceito, né? As pessoas precisam falar com mais naturalidade sobre esse tema. As pessoas têm vergonha de falar que está em terapia,
que está num processo terapêutico, né, com um profissional psicólogo. E é muito importante você não ter vergonha de falar que está cuidando da sua saúde, da mente. É muito importante isso, né? Esse preconceito ainda existe com relação a esse assunto e as pessoas não falam com muita naturalidade. E muitas das vezes existe esse preconceito e também um preconceito consigo, pelo que você está sentindo, né? Não é só o preconceito externo, de quem faz, né? Mas é um preconceito com o que você está sentindo. E tem também a confusão, né, do psicólogo com o psiquiatra. Então, não vou buscar ajuda porque vão me receitar um remédio, eu não quero tomar um remédio. Só que é importante a gente entender que, primeiro, o psicólogo ele não receita remédio, né? Quem receita é o psiquiatra, né? E só quando é necessário, e se é necessário, precisa tomar, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que se ali o médico está prescrevendo aquela medicação, né, a gente não tem esse preconceito de não querer buscar ajuda porque vai precisar de um remédio. E sim ter ideia que nada é sempre, né? Aquela medicação não vai ser para sempre, a psicoterapia ela não vai ser para sempre. E o quanto antes você ter esse olhar, o quanto antes você começar a se cuidar, melhor vai ser esse tratamento. E mais rápido, Sim. né? Por consequência, mais rápido ele vai terminar também. Tem uma outra questão, que é a questão do mimimi, né? As pessoas falam que você cuidar da mente, você está cuidando da mente, é o mimimi, né? E cuidar da mente passa muito... Mimimi não sofrência. É o quê? É o quê? Não entendi, desculpa. E começa na sofrência. Não consegue levantar da cama, é mimimi, você não consegue ter ânimo, você tá com mimimi, já começa ali na dor, né? Sim. Só que o estado psicológico, ele de nenhuma forma ele pode ser negligenciado, né? Sim, O com estado certeza. ele não pode ser negligenciado, né? E o mimimi, ele é a dor que a gente não sente, né? E quando vem do outro, a gente não sente essa dor, né? A gente não consegue enxergar esse interno, a gente classifica como mimimi. Sim, porque é muito fácil você julgar que a dor do outro é menor do que a sua. Você não está sentindo, né? Então, cada ser ele é único, ainda mais quando a gente volta na questão de quando você tem ali, quando você vai ao médico e você tem algo comprovado, quando a gente fala sobre saúde mental e não tem isso comprovado, aí sim aumenta o mimimi. Porque, isso é tudo da sua cabeça, para de pensar nisso, não tem nada acontecendo. Então, entra muito nesse aspecto, né? De ser mais fácil explicar quando você tem uma doença ali no corpo, uma doença física, do que quando você tem uma doença ali, você está sentindo uma dor que ela não é física, né? Uma dor que é que tá na nossa mente. Sim. E entra a psicofobia, né, que está em alta. É justamente esse mimimi, né? Se a pessoa está com ansiedade, se a pessoa está depressiva, ela é o mimimi, que é a psicofobia. É justamente você negligenciar o que a outra pessoa está sentindo, né? Exatamente. E também a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? É o princípio da empatia. Então, a gente já está com um assunto, é coisa séria, né? Saúde mental é coisa séria. Então, se você está presenciando alguém que está com alguma dor, tenta acolher, ajudar essa pessoa, encaminhar da melhor forma. E se ouvir que alguém está tentando fazer isso de forma pejorativa, que está incentivando ali aquela pessoa a não buscar ajuda, de que é coisa da cabeça dela, é mimimi, tentar instruir aquela pessoa da melhor forma, né? Que cada ser é único, cada dor é única, e que se a gente está sentindo alguma coisa, é importante a gente procurar ajuda e não esperar passar, tentar aí coisas alternativas para tentar melhorar e sim buscar ajuda adequada. Sim, sim. E está crescendo também, a gente falou da psicofobia, da importância da saúde mental, que é o equilíbrio do corpo, da mente, uma boa saúde mental. E a gente teve uma crescente nesse período de pandemia das crianças e dos adolescentes com transtornos. Então a gente também precisa olhar para esse público, ele não pode ser esquecido. Sim, nem negligenciado, né? As crianças
principalmente que nós adultos temos a tendência, né, de impor que a criança se comporte como adulto, como nem a gente, sendo que às vezes nem a gente consegue se comportar como adulto, né? Em questão de emoções. Então, porque a criança ela precisa ter esse comportamento que nem a gente tem. Então, ter cuidado aí, o que a gente espera das crianças e dos adolescentes, o que a gente está cobrando, e ao invés de cobrar, acolher mais, né? Tentar entender pelo que essa pessoa está passando. Porque, de fato, é um momento difícil para todo mundo, principalmente quem não está ali com a maturidade do cérebro completamente formada. Sim, exatamente. E aí, a importância de cuidar dessa saúde mental, né? Cuidando da saúde mental, a gente tem um novo olhar, uma nova percepção, né? Um novo sentir, né? Uma nova forma de se relacionar, quando a gente dá essa importância, né? Para o cuidado da saúde mental. Um comentário aqui da Ana. Na minha adolescência, eu queria fazer terapia, mas meus pais não aceitavam. Achavam que eles mesmos eram psicólogos. Exatamente, isso acontece muito, né? Ah, você não precisa disso, não. Sim, sim, e negligencie o que você está sentindo. Qual é a sua emoção? Por que você resolveu buscar? Por que você está pedindo ajuda? Alguma coisa não está funcionando bem, né? Exatamente. Acho que tem uma outra pergunta de terapia. Alguém perguntou, vou pedir para vocês também utilizarem a caixinha do interrogação, que é uma forma que a gente consegue visualizar as perguntas, porque passa muito rápido, né, para gente. E, por favor, gente, compartilhem o conteúdo dessa live para a gente estar alcançando um número muito grande de pessoas quando a gente fala da importância dessa manutenção da saúde mental, né? Exatamente. Bom, Pergunta aqui. Pode conseguiu? continuar? Depois a gente pergunta. Responde? Não, pode. Se você tiver, se você conseguiu achar aí, você pode responder. É porque às vezes eu não consigo ler direito, porque a cor da fonte é branca. E eu fico subindo e descendo para tentar entender. Tem uma pergunta aqui que o fato de ser intenso pode levar a um quadro depressivo. Eu não entendi a questão do intenso, né? O que intenso quer dizer? Sim. Intenso em qual sentido? O que é intenso? Se você não olha para suas emoções, você consegue perceber, né, que você está com algum tipo de transtorno. Isso está, exemplo, o estresse, né? Quando ele é tóxico, o estresse, ele por si só, né, ele já é um ponto desconfortável, mas quando ele é tóxico, ele atinge níveis, né, que a pessoa se desestabiliza. Como você Sim. consegue perceber isso? Né? Se você consegue perceber e ele é intenso para você, sim, é um motivo para buscar ajuda. Sim. E Né? a questão, né, de ser intenso, se encaixar num quadro depressivo, para ser diagnosticada, né, a depressão ou qualquer outro transtorno, existe ali um manual de diagnóstico, né? Então, para estar encaixado num diagnóstico, tem que estar cumprindo ali alguns critérios, então, assim, é uma avaliação muito pessoal, né? Não tem como, em um critério só, já dizer se é um quadro depressivo, se é um quadro de ansiedade, né? É uma avaliação, de fato, que é feita para a gente chegar, né, nesse diagnóstico, né? Porque o fato é muito sério. Quando você diagnostica, né, uma pessoa que tem um diagnóstico errado, você meio que rotula, né, de certa forma. Então, é algo que é bem, bem sério. Isso, exatamente. Bom, e aí quando a gente fala das conexões, né? A gente entra no tema das conexões, né? Quais são as conexões que a gente faz na nossa vida que influenciam na nossa saúde mental? E um dos primeiros temas que a gente vai falar aqui é sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, você fazer a busca do autoconhecimento, ele tem um tempo, né, um tempo certo para você adentrar, para você vivenciar esse processo, né, que é tão íntimo e intenso. Se autoconhecer é muito íntimo e intenso, né?
E esse processo ele tem que acontecer de uma forma muito leve, né? Quando você quiser, no tempo que você achar necessário, não se cobre, não se julgue, né? Poxa, eu entrei agora no processo de autoconhecimento, vou colocar assim, a terapia, né? Nada acontece do dia para a noite. É um período, é um longo caminho, né? Exatamente. Que a gente percorre quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento. E aí, o confiar nesse processo e entrar já é um primeiro passo. Acontece muito, né, da pessoa buscar psicoterapia e já em uma, duas sessões já querer resolver, já querer a solução, né? Só que se a gente parar para pensar, alguns transtornos eles são desenvolvidos desde a infância, adolescência. Então, se ele leva tanto tempo para ser desenvolvido, ele também vai levar ali um certo tempo para ser tratado, né? Então, entender que de fato isso é um processo. O autoconhecimento ele leva um certo tempo. Ele tem um processo também de entrega da pessoa. Às vezes ela quer resolver ali, ela quer a solução para o problema dela, mas ela não quer se entregar, né? Não quer ir em busca desse autoconhecimento. Então, quanto mais relutante for essa busca, mais demorado é o processo. Não é genuíno, né, Jéssica? Não é genuíno, não é. Não adianta. É muito íntimo, é muito intenso. Eu digo que se auto-conhecer é resgatar os seus sonhos, abraçar e reconhecer os medos, descobrir a sua potência, né? Isso é um processo de autoconhecimento, né? Que às vezes tudo isso está lá guardadinho dentro de uma caixinha, dentro de você, sabe? Escondidinho. E as pessoas elas tendem a se rotular, né? Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, mas não tem a diferença do ser e do estar, né? A ansiedade ela é uma emoção, então você não tem ansiedade o tempo inteiro, você não é uma pessoa ansiosa, você está naquele momento. Então, se autoconhecer é você saber identificar quais são as suas emoções, o momento que as emoções estão acontecendo, é você ter a consciência de que ser é um estado ali de existência e que o estar ele é passageiro. Então, naquele momento, você está tendo ansiedade, você está num quadro depressivo, né? Seja o que for, você está sentindo uma dor, mas que aquilo não determina o que você é, não determina, né, a sua essência. Sim, sim, exatamente. E a ansiedade, ela é saudável, porque a ansiedade, ela dá um empurrãozinho na gente, né? Quando a gente tem algum objetivo, quando a gente tem algum plano, né? Ela dá aquele empurrãozinho e a gente vai. Ela se torna disfuncional e patológico quando a gente não conversa muito bem com essa ansiedade, né? E aí Sim, ela ela se não é torna. outra, né? Como felicidade, como tristeza, ela é qualquer uma outra, mas ela se torna disfuncional se ela está no nível exacerbado. Assim como a felicidade também, né? Ninguém é feliz o tempo inteiro. Se você está feliz ali 100% do tempo, alguma coisa também não está muito boa. Sim, e vou pegar esse gancho da Jéssica, que é muito importante a gente só repetir, assim, não se rotule. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa explosiva. Não, você está ansioso, você está naquele momento irritado. É reconhecer esse momento, que esse gatilho e a virada de chave é reconhecer que naquele momento você está sentindo algo e fazer contato com esse sentimento, né? Com algo que você está sentindo. E tem um exercício muito bom, né? Que eu sempre pego, como as pessoas se já fizeram, né? Alguma vez esse exercício de se perguntar assim, Amanda, o que, que me faz ser única e especial nesse mundo? É um exercício de autoconhecimento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? O que faz a gente ser único e especial? Então, é refletir, olhar para si, né? O que faz eu ser única e especial nesse mundo, né? E Então, é uma refletir boa também prática de autoconhecimento. assim, as questões dos papéis que a gente está inserido, né? Então, se autoconhecer ali é onde eu estou. Então, eu sou uma pessoa diferente como mãe, eu sou uma pessoa diferente como filha, eu sou uma pessoa diferente como profissional. Então, é me reconhecer em cada âmbito da minha vida, né? Em cada estar meu.
E aí, Jéssica, eu tenho até uma colinha aqui, né? Que quando as pessoas se autoconhecem, né? Elas têm autonomia, têm qualidade de desejos, né? E ambições, elas conseguem identificar quais são as suas limitações, né? Quando a gente trabalha esse processo de autoconhecimento. As pessoas desenvolvem um sentido de vida próprio, né? E individual, a nível individual singular. Né, demonstra fragilidade e medo. Quando a gente se autoconhece, quando a gente não se autoconhece, a gente tem muito medo de demonstrar as nossas fragilidades, né? Os nossos medos. Sim, exatamente. Sim. E aí a E gente não, pode pode falar. complementar, pode complementar. Pode complementar. Não, se quiser terminar, eu ia entrar no próximo tópico. Ah, sim, não, não, uma outra coisa muito importante agora que eu lembrei. Sabem separar as pessoas tóxicas, os pensamentos tóxicos, as relações que são tóxicas, né? Sabem não absorver as notícias que são tóxicas. Hoje, nesse momento então de pandemia, a gente tem muita notícia, tem muito fake news, né? E que a gente absorve tudo. Se a gente ficar assistindo 24 horas por dia, a gente absorve tudo. Todas as informações, né? E aí a pessoa valida também os seus sentimentos. Então, quando ela se autoconhece, ela passa por esse processo todo. Né? E é muito importante essa busca do autoconhecimento e não se cobrar por isso. Né? Pode falar, Jéssica. Você ia falar. Não, só tive um probleminha com o meu fone. Pode continuar aí que eu tô só resolvendo aqui. Ah, então beleza. E aí, vamos entrar no autoconhecimento com relação à nossa saúde física, à nossa alimentação, né? Que é muito importante, que é uma outra forma da gente se relacionar. Como é que a gente se relaciona com o nosso corpo, né? E aí, quando a gente fala de saúde, de forma geral, a gente fala sobre exames regulares, atividades físicas, alimentação saudável, né? A atividade física, ela é uma boa prática para você regular seu sono, reduzir os níveis de estresse, né? Alivia a ansiedade, né? Aumenta a nossa energia vital, a atividade física. Tá conseguindo me ouvir, Jéssica? Voltou o fone. Deu um probleminha, mas já voltou. Essa questão de fazer check-ups regulares é muito importante, porque às vezes a pessoa ela pode vir com certo desânimo, né? E achando que está ali no quadro depressivo, e quando você verifica, ela não faz check-up há anos, e ela está com falta de vitamina D no corpo, né? E por isso ela está com esse desânimo. Então, é importante, sim, a gente fazer essa consulta, né, com frequência ao médico para saber se está tudo bem com o nosso corpo. E como a Amanda estava falando, né, realizar atividades físicas. E quando a gente fala de atividade física, não é academia, né? Uma coisa é diferente da outra. Se você vai para academia, maravilhoso, mas nem todo mundo consegue ficar ali naquele ambiente de academia, né? Preferem atividades diferentes, então é uma caminhada ao ar livre. A questão do exercício físico é a movimentação do corpo, né? Então, quando eu estou me movimentando, nem que seja, não consegui fazer uma caminhada, coloca uma música alta, né? Dança, se conecta com você, mas é colocar o nosso corpo ali em movimento. Sim, a caminhada ela é um dos benefícios, né? Assim, até que entra muito na questão da depressão, né? As pessoas perguntam: ah, mas uma pessoa depressiva, como é que ela vai sair de casa? Ela não quer sair de casa, ela não tem vontade de nada para poder caminhar. Como vocês indicam a caminhada? É um processo, mas se essa caminhada for de 5 minutos diários, se ela conseguir levantar da cama e fazer 5 minutos diários de caminhada, 10 minutos, o que seja, lá na frente, isso vai ter um resultado excepcional no processo terapêutico dela, né, de depressão. E como vai melhorar, né, essa questão da depressão. E atividade física, a caminhada também, é uma caminhada no seu quarteirão. Chegou do seu trabalho, consegue caminhar 20 minutos, dá a volta no quarteirão, tá naquele momento presente de dar a volta no quarteirão, né? Dar a volta no quarteirão com a cabeça funcionando a 1000 por hora de quando você sair dali,
O que que você tem para fazer depois? Eu tenho que dar janta para o filho, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que ensinar alguma atividade escolar para o meu filho, enfim. Não, pegar aquele momento presente, olhar a sua rua, o que que tem diferente na sua rua, como você está respirando, né? Se tem um muro pintado de uma outra cor, se tem uma árvore que foi plantada numa calçada, né? Tá naquele momento ali presente, não caminhar só por caminhar, não é as marcações, os checking. Ah, ok, tá pago, caminhei, ponto, já fiz a minha obrigação. Não, tem que virar um momento de uma oportunidade ali prazerosa, até para você dar uma desopilada na mente, né? Sim, é busca, né, pela conexão ali, pelo nosso momento, já é um estado também de relaxamento, né? Eu entender como eu funciono, eu sentir minha respiração, eu me conectar com o que está acontecendo, aí eu sentir o ventinho no rosto, né? Eu estar ali comigo, criar essa conexão. Sim, exatamente. E os esportes também ao ar livre, né? Eles são também uma forma da gente conhecer pessoas e fazer amizades, né? É uma Exatamente. forma da gente se relacionar também. Bom, e Que não aí, tem assim, eu falo. eu ia falar que não tem como a gente falar só do corpo e não cuidar também da nossa alimentação, né? Entender Exatamente. o que é que a gente está comendo, qual alimentação a gente está dando para o nosso corpo, se aquela alimentação ela é suficiente ali para repor as energias que você está gastando durante o dia. Entender, né? Ter esse processo que o nosso corpo também ele demanda de algumas necessidades. Então, saber identificar o que eu estou colocando no meu corpo, né? Até a analogia que a gente estava conversando sobre o combustível, né? Ah, é uma Quer ótima falar? analogia, o combustível. Eu acho ótimo, porque as pessoas que usam carro, né, que têm carro, né, quando você vai abastecer o seu carro, né, você procura um posto de gasolina confiável, um local que você já abastece com aquele combustível, que não vai dar problema no seu carro futuramente, você não vai ter que levar no mecânico, ou que a vida útil do teu carro seja reduzida. Então, eu pego muito a alimentação como esse exemplo do combustível. Se você pensa em tudo isso, quando você fala de abastecer um carro para poder melhorar a vida útil do teu carro e você ter o bom desempenho da locomoção com o carro, o porquê e o para quê, né, você vai abastecer o teu corpo com combustíveis que não sejam saudáveis. Exatamente. A Né? questão da vida útil, né? Que você falou. A gente não vê os efeitos do combustível ruim no dia seguinte, né? O carro não vai pifar ali na hora. É com o tempo. Assim como a nossa saúde, né? A gente não vai pifar assim que você comer aquele hambúrguer. É mais pra frente. É claro que assim, a gente tem que se permitir também, né? Determinadas coisas, mas no geral, né? Como é que eu estou me alimentando no geral? Tudo bem eu comer algumas coisas ali que não são totalmente nutritivas, mas desde que meu corpo ele tenha nutrientes o suficiente para que eu consiga digerir aquilo, né? Para que ele consiga suportar o que ele está recebendo. Sim, e você se alimentar bem não só melhora a parte física do corpo, né, mas como também o teu desempenho, o físico, mas o sono, né? Melhora as questões do sono, né? E eu falo uma coisa assim que é muito importante. Hoje você está no piloto automático, né? E tem a questão da alimentação, se alimenta com qualquer tipo de alimento que você encontra, né? E não tem essa consciência da alimentação saudável. A alimentação saudável que a gente fala aqui não é dieta, não é comprar produtos caros, mas é você ter consciência do alimento que você está ingerindo e o quanto aquilo faz bem para o teu corpo, né? E aí, quando eu falo sobre isso, aí a gente não dá conta quando o nosso corpo para. Quem é que vai Sim, dar conta da rotina? Se você não exatamente. está fazendo uma boa alimentação, se você não está se exercitando, se você não está olhando para isso, né, o teu corpo vai parar, né? Algum dia, de alguma forma, ele vai apitar, né? A gente fala das emoções que somatizam o nosso corpo, mas a gente precisa de nutrientes também para enriquecer o nosso corpo.
né, para dar energia, né, esse gás, o bom desempenho físico. E para isso também a gente precisa procurar profissionais da área da nutrição que nos ajudem nessa mudança, né? Exatamente. E aí, né, quando a gente entra nessa questão emocional, né, a gente reconhecer também as emoções que a gente está sentindo, né, como você falou, quem é que vai dar conta que o nosso corpo pifar. Então, a gente está muito ligado ali no piloto automático de que eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo. Eu não tenho tempo de me alimentar bem, eu não tenho tempo de praticar uma atividade física, eu não tenho tempo de fazer psicoterapia, de ir ao médico para ver como está a minha saúde, mas isso em algum momento o corpo pifa, né? E quem que vai dar Sim, conta de todas as suas atividades quando o corpo pifar? Porque o corpo sim, fala, a gente fala muito, tá? Todas as emoções ali que a gente somatiza, que a gente engole, que a gente não expressa, o nosso corpo ele começa a falar, seja por uma coceirinha que às vezes aparece, né, no braço, seja uma dor de cabeça, uma dor nas costas, é o nosso corpo falando que tem alguma coisa errada. Para um pouquinho, preste atenção, vamos procurar ajuda, vamos tentar entender o que está acontecendo aí com o nosso corpo. sim, exatamente. E as emoções, aí a gente fala da ansiedade, né? Quando fala emoção e alimentação, a gente lembra da ansiedade. Ah, vou comer um chocolate porque eu estou muito estressada, né? Eu vou comer um doce, eu preciso comer um doce, eu preciso desestressar, né? Entra nessa questão da alimentação, que é uma conexão que a gente faz para melhorar a nossa saúde mental. Bom, e aí, Você continuando, né? se só completando, né? Você se recompensa por algo que se você parar para pensar e você fazer de uma forma que não gere prejuízo para a sua saúde mental, você não precisaria estar se recompensando, né? Então, eu vou comer chocolate porque eu trabalhei demais, eu mereço. Tá, então o problema não é o comer chocolate, o problema é o trabalhar demais. Então, vamos resolver o trabalhar demais, né? Que ele gera a consequência do comer chocolate. Exatamente, exatamente. E É uma aí, quando a recompensa. pessoa. É uma recompensa. Exatamente, exatamente, é uma recompensa. Quando a pessoa ela consegue reconhecer esses sinais, quando a gente está em desequilíbrio emocional, né? E quais são esses sinais? É o comer além do excesso, a dificuldade do sono, irritabilidade, dores crônicas, isso tudo aparece de forma que quando tem um desequilíbrio, perdão, um desequilíbrio do nosso emocional, né? A gente, muitas das vezes, né, as pessoas, elas não validam o que elas estão sentindo, né? As Tem emoções. essa dificuldade de Remorso expressar. tem. Tem dificuldade de expressar, remói muitas das vezes sentimentos negativos, sabe? Quando é criticado, quando é mal interpretado, né? Não se sente confortável de expressar essas emoções, e aí o que acontece? O corpo somatiza, que é o exemplo que E, você deu lá no início. e a gente já entra também na dificuldade de dizer não, né? É muito comum a gente acabar dizendo sim para alguma atividade que a gente não quer fazer para agradar o outro, né? Ou até com medo também de não ser aceito, de ser julgado. Então, você acaba ali se submetendo a uma situação que está desagradando a você, está fazendo você mal, assumindo às vezes compromissos que você não está afim, com esse intuito de não desagradar o outro, né? Mas até que ponto isso é benéfico para você? Até que ponto isso vai estar fazendo bem para a sua saúde mental? Então, a gente saber expressar o que a gente sente, é saber dizer não, você não se sente confortável fazendo isso, aquilo não é o momento, que algo te desagradou, e não a gente só ir somatizando tudo e deixando que o nosso corpo absorva, né, todas essas emoções ali e sem expressar, sem falar sobre isso. Sim, exatamente. Apitou aqui para mim uma pergunta na caixinha. Esse desequilíbrio pode acontecer por uma dependência emocional? É, Monique. Sim, Monique. Pode. Pode sim. Sim. E Pode sim aí precisa acontecer. entender, né, o que seria essa dependência emocional, o que causa, as causas dessa dependência emocional.
Porque quando a gente, Monique, a gente se sente confortável para a gente expressar as nossas emoções, a gente não somatiza, né? E quando a gente se sente confortável, a gente tem alguém com quem conversar, né? Tem alguém para falar sobre os problemas, alguém para aliviar o peso, a gente consegue colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo, né? E sim, E acontece, depende muito dessa dependência. essa questão também de ter alguém, né, para conversar, para expressar o que você está sentindo, verificar também, né, se essa pessoa ela está apta ali e está recebendo o que você está falando, apta no sentido de se é uma pessoa que está 100% ali com você, se é uma pessoa que vai te acolher, que vai te ajudar, ao invés de falar coisas, né, que são desagradáveis, se é uma pessoa que ela vai saber estar te acolhendo, saber comunicar com você sem dar opiniões baseadas na história de vida dela e não na sua, né? Porque isso é muito Exatamente. importante. Às vezes, para você é difícil dizer não e para a pessoa é muito fácil. Então, ela vai te dar conselhos baseados nela e não em você, né? Então, aí você acaba saindo pior da conversa do que quando você começou. Sim. E quando você está do outro lado também, né, Jéssica, do lado da escuta, né? Se vem algum amigo seu, né, para poder desabafar, para poder falar sobre algo ou alguém da família, quando a gente quer ajudar alguém, a gente precisa validar esse sofrimento, né? Sim, Muitas das vezes as pessoas não validam o sofrimento. Todos nós temos o direito de estar sentindo, de estar com aquele sentimento naquele momento e de sentir aquilo, né? Não é uma bobeira, não é, deixa pra exato. lá, esquece, né? Quando você está nesse papel de escuta também, se você se predispôs a ouvir alguém, a gente precisa se colocar nesse lugar e dar o direito da pessoa de sentir o que ela está sentindo, né? A gente não escolhe sentir, né? O corpo que determina o que a gente vai Exatamente. sentir, né? Exemplo, a fisiologia. O corpo, ele diz pra gente quando a gente está com sono, quando a gente está com sede, quando a gente está com fome, né? E a gente não escolhe quando a gente está sofrendo, quando a gente está num momento angustiante, num momento de raiva, ou quando está feliz, a gente não escolhe, né? E não dá o poder da pessoa sofrer, ter o direito de sofrer, piora a situação. E só pegando o gancho aí no que você falou, né, questão de validação, é importante também a gente validar os nossos sentimentos, né? Então, a gente reconhecer e validar também, não achar que é bobeira, depois eu vejo isso, eu tô bem. E não, validar o que você está sentindo. Então, saber que você está sentindo ali tristeza, mas reconhecer isso e reconhecer o porquê que você está sentindo tristeza. Você é um ser humano, você é dotado de experiências e de emoções. Nós não somos, né, robôs. Então, mesmo que a gente não queira, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir alegria, a gente vai sentir ansiedade. Tem até um caso, eu não estou inventando não, tá? Isso eu li no livro, de uma pessoa que ela ficou em coma, não lembro exatamente, teve um AVC e ficou em coma durante 20 dias. E depois que voltou do coma, perdeu todos os sentidos, né? Não conseguia falar, não conseguia se mover, mas conseguia ouvir. Então, a pessoa ela estava em estado vegetativo, mas todas as emoções estavam ali. Então, depois ele escreveu um livro de quando o filho ia lá, ele ouvia a voz do filho, não conseguia falar com o filho, né? Então, a angústia de não conseguir falar. Então, você está em estado vegetativo, mas as suas emoções, elas estão ali, elas estão afloradas. Então, isso é importante a gente reconhecer, a gente não é um robô. Então, se a gente não é um robô, por que a gente teima em parecer um, né? Em agir como um? Sim. Vou pegar um exemplo também dos pequenos, né? Das crianças, né? As crianças, elas recebem muito rótulos, né? Na fase da infância, na adolescência, e ela traz esses rótulos para a vida adulta, né? E que rótulos são esses, né? É o birrento, é o mandão, é o chorão, né? E faz com que você oprima esses sentimentos, né? Novamente fica guardado ali dentro da caixinha,
né? E você oprime os sentimentos. E aí a criança, ela traz isso para a fase adulta, você rotular, né? A criança. Não queria entrar muito no papo de criança, não, mas é uma forma da gente dar exemplos, né? De como é para você tá sendo chamado de birrento, de chorão. Como é que é para criança, sabe? Acaba Tá passando. acreditando, né? Que aquela figura ali, que ela confia, está dizendo isso. É a questão que a gente entra novamente no ser e no estar, né? Então você é. Então, se tem alguma figura da qual eu confio dizendo que eu sou, de tanto dizer que eu sou, eu acredito, né? Então eu sou. Sim. Os traumas também, eles são gatilhos do que a gente está sentindo das nossas emoções, né? Ele agride, de certa forma, o nosso corpo, a nossa mente, né? Numa intensidade, assim, muito relevante. A gente tem um exemplo das pessoas que ficaram internadas na UTI, né? Pela Covid, né? Aquilo é um trauma. A pessoa passou por um trauma. Você está internado no hospital, sem saber se vai sair, como vai dar andamento da vida naquela situação, né? Isso gera um trauma, né? Quando a pessoa sofre um assalto, gera um trauma. Uma violência sexual, gera um trauma. Uma humilhação, perda do status social, econômico, isso tudo é gerador de trauma. E isso fica reverberando na nossa mente, né? É impressionante como a nossa mente, ela não esquece, né? Ela não consegue processar. Sabe aquela emoção que a gente sente quando é assaltado? Né? Ou quando a gente está numa situação de perigo ou internado? Né? Aquilo ali fica. E às vezes tem pessoas, vou pegar esse caso da internação, que eu já vi alguns relatos de pessoas que não conseguem nem passar mais em frente ao hospital que ficou internado. Gera aquela emoção, a taquicardia, fobia, a sudorese, sabe? Por Ela conta do desenvolve que. esse transtorno de estresse pós-traumático. E também é importante que a questão que a gente sempre fala, que cada ser é único, não é porque você passou por uma situação que é uma situação que seria uma situação causadora de estresse, só porque não causou ali não causou ali um processo traumático para você, não quer dizer que não vai causar para o outro, né? Então, Uhum. tudo se liga, né? Questão de validação. Então, se alguém chega para você, ai, não estou me sentindo bem, fui assaltado, agora eu estou com medo de passar ali, agora eu estou tendo essas reações, para resolver, todo mundo é assaltado, a gente vive no Rio de Janeiro, todo dia, já fui tantas vezes. Então, é saber validar isso, não é só porque para você não virou uma situação traumática, né? Não quer dizer que para o outro não tenha virado, até porque a gente, cada um é dotado de suas experiências. Então, isso muda muito a forma como a gente vivencia o mundo e o que acontece no mundo. Sim, exatamente. A gente tem o estresse também quando ele é tóxico. Quando ele é tóxico, a gente não consegue dormir, a gente fica irritado, a gente tem alteração de nosso sono, a gente briga com a nossa família, a gente briga no nosso trabalho, né? E isso é um gatilho para surgimento de outros quadros, de outros transtornos, né? Isso tudo são as emoções não trabalhadas, né? Que Sim. acontece e acaba reverberando numa outra situação, um outro quadro, e isso se intensifica lá no finalzinho, né? Lá a longo ou a curto prazo, vai aparecer de alguma forma, né? Vai aparecer de alguma forma. Bom, um outro tópico que a gente pode falar, né? Quando a gente fala da briga da família, eu lembrei das relações de família, as relações com os amigos, né? Que é uma outra conexão que a gente faz na nossa vida, que são os nossos relacionamentos, né? Nossos relacionamentos amorosos, familiares, de amizades, né? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Eu tenho uma rede de apoio, né? Tenho com quem contar. É muito importante parar e analisar sobre isso, né? Eu tenho uma sensação de que eu posso me expressar com alguém. Sim. E essa reflexão, né? Eu posso me expressar com alguém, Eu tenho com quem contar, refletir também sobre você, né? Então, eu sou para o
outro o que eu quero que o outro seja para mim? Eu forneço para o outro uma rede de apoio, eu forneço para o outro, né, ali um acolhimento, uma escuta, porque não adianta eu só esperar do outro e eu não fornecer, né? Não é uma entrega de fato. Sim, sim, exatamente. E aí, também como você se comunica com essa pessoa ao seu redor, né? Como é que é o seu tom de voz, o teu posicionamento, né? Você é dono da verdade? Você pede desculpas? Você é inseguro quando você se comunica com outras pessoas? Né? Como você se relaciona, né? Você procura as pessoas ou espera que as pessoas te procurem, né? Ajuda todo mundo ou tem dificuldade de dizer não aos limites? A gente falou sobre Exatamente. isso lá atrás, a gente falou sobre isso, né? Sobre os limites. Eu esqueço a minha necessidade para poder atender a necessidade do outro, né? E aí faz com que uma vontade minha seja abandonada. Sim, exatamente. A gente entra na questão de relacionamentos tóxicos, né? Que quando a gente fala sobre isso, entende-se que é sobre relacionamentos amorosos. Mas não, né? É num todo. Eu não Então, tô. Uhum. quem eu sou, o que eu estou passando, né? O que eu estou entregando e quem está ali comigo, né? O que essa pessoa está entregando para mim. Se de fato é uma relação saudável, né? Se é bom, se é positivo, ou se é positivo só em pequena parte do tempo, né? Então isso tem que ser pensado, tem que ser refletido e buscar ali recursos, né? Para que de fato essa relação ela se torne algo bom para você, algo saudável e não Sim, algo que seja tóxico, né? Que ao invés de te ajudar, acaba te atrapalhando. sim. Uma outra ponte de relacionamento, a gente deposita também muita expectativa, né? Em cima das pessoas, sobre o que a gente quer ouvir, o que a gente quer que a pessoa seja, né? Exemplo, eu conheço aquela pessoa, ela nunca faria isso. E aí a gente entender que a gente, às vezes, faz algumas coisas que pra gente nós nunca faríamos. Então, se a gente faz, por que o outro não faria, né? Sim, sim, a gente tem essa tendência a querer mudar o outro, né? É, e como a gente gostaria que fosse aquela pessoa, né? E Eu não acho que até entende. já deve ter chegado para você também, né? Uma pessoa que vem buscar ajuda psicológica, ela começa a falar do outro, né? Não, mas eu quero que o Muito, outro faça isso, eu falo com o outro não faz nada. E aí o foco, ela quer transformar o foco da psicoterapia no outro, né? E não tem uma reflexão para si. Tá, então calma aí, quem está aqui comigo agora é você, então vamos falar de você, né? E não do sim. outro. Sim, sim, sim. O foco é todo no outro. Exatamente, sim, já chegou. Sim, já chegou. E para você, como é isso? Né? Como é que tá falando também do outro para você? Como é isso? Né? Sim, já chegou sim. Nas relações amorosas, a gente fala muito da questão do relacionamento, sobre se aquela pessoa realmente gosta de você, por que que ela faz você perder peso? Por que que ela faz você perder noites de sono, né? Chorar, se sentir uma pessoa ruim. Como é que tá esse teu relacionamento amoroso, né, com essa Exatamente. pessoa que está do teu lado, né? É um ponto a se avaliar, né? Se ela realmente gosta de você, tem necessidade de você estar passando por isso tudo? Para que Sim, está você não passando por isso? precisa se em algum momento você precisa modificar quem você é para tentar se encaixar na vida do outro, alguma coisa está errada, né? Porque o outro não está interessado em fato em quem você é, e sim de algo que ele criou na cabeça dele. Mas isso Sim, não é saudável. Nem não é saudável para nenhum dos dois, né? Não é só para quem está ali tentando modificar você. Para os dois isso não é saudável. Então é sim. refletir de fato sobre isso.
Sim. E qual é o grau de dependência, né, que você tem, né, do outro, né? Com as pessoas que você se relaciona, né? Qual é o teu perfil de relacionamento? Eu sou dependente, eu sou prestativo, eu sou uma pessoa que apoia, não, eu tenho muitos ciúmes, sabe? É fazer uma anotação, né, das pessoas com qual você se relaciona, me relaciono com A, B, C, D. Qual o meu grau, qual é o meu perfil de relacionamento com essas pessoas, né? Qual é o meu grau de dependência, de companheirismo, de cumplicidade? É muito importante a gente fazer essa avaliação quando a gente fala de relacionamentos. Exatamente, para a gente poder nutrir, né, cada vez mais essas relações positivas, duradouras, né, que tenham um significado real na nossa vida. Sim, exatamente. Exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês, como profissionais, indicam terapias para todo mundo? Ou só se sentir algo estranho? A Márcia está perguntando. Márcia, terapia é essencial para todo mundo, é o cuidado da saúde mental. Lá no início, eu cheguei a falar, né? Não tenha vergonha de falar que você faz terapia. Terapia é um autoconhecimento, é você aprender a lidar com seus limites, né? Com as suas barreiras, né? É resgatar esses seus sonhos. Né? E dentro do processo terapêutico, muita coisa vem, né? O dia a dia, né? Eu falo que a gente é um ser humano em constante mudança, né? A gente precisa estar presente, de estar consciente do que a gente está sentindo, quais são as nossas emoções, quais são as nossas escolhas. E a terapia, ela faz isso. Ela nos Sim, ajuda muito nessa exato. conscientização. É buscar esse autoconhecimento, porque às vezes você acha que está bem, mas você está somatizando algumas coisas, você está dizendo sim, quando na verdade você queria dizer não. Então, é você buscar esse autoconhecimento, você ser mais assertivo ali nas suas decisões, né? Então, priorizar a si próprio, né? Saber ali reconhecer os seus limites e criar estratégias para enfrentar a vida, né, o dia a dia. Então, saber como agir em determinadas situações, né? Tudo isso a gente consegue trabalhar e treinar dentro ali da sessão de psicoterapia. Sim, sim. Bom, e aí, vamos lá, mais um tema, né, que a gente trouxe para falar aqui, que é sobre a vida financeira, né? Vida financeira. Na pandemia, né, um dos assuntos mais afetados, né, foi renda e saúde mental, né? Exatamente. Na pandemia. E a nossa relação com isso, né? Como a gente se relaciona com o dinheiro, né? A gente não vai entrar muito a fundo em questão financeira, mas eu falo mesmo para vocês refletirem sobre isso. Então, quando a gente fala sobre entender, né, o porquê para que serve o dinheiro, né? A gente criar essa relação. O dinheiro ele serve só para pagar conta? Ou ele serve, né, para me dar um consolo? Quando a gente fala, por exemplo, é muito comum no consumismo, quando você está se sentindo mal consigo mesmo, você vai lá e faz muitas compras, né? Então, você gasta todo o dinheiro comprando coisas para te recompensar de algo, né, que poderia ser trabalhado, então você faz essa compensação, só que depois você começa a sofrer, que não era para você ter gastado todo aquele dinheiro, então isso entra num ciclo, né, vicioso, que vai cada vez fazendo mal. Então a gente tem essa noção, né, essa conexão, qual é o relacionamento que a gente está tendo com o nosso dinheiro hoje. Sim, e o dinheiro, ele pode afetar a nossa saúde mental, sim, né? Dinheiro, ele nunca é só dinheiro, né? Ele carrega várias representações, assim, psicológicas, né? Tanto na falta de ou na presença de dinheiro, né? E aí, quando você se conhece e tem uma noção da tua vida financeira, você não vai para aquela questão do consumo, como até você estava falando, né, do consumo por alguma patologia, por ansiedade ou por estresse, mas para ostentação, né, para ir atrás. Eu só vou consumir porque as outras pessoas estão fazendo também. Estão consumindo, né? Tá todo mundo comprando. Eu também vou comprar, eu também tenho que comprar, né? E aí você faz esse movimento, né? Quando você está bem com você
e você tem noção da tua vida financeira e você tem esse bom relacionamento com o dinheiro, essas escolhas elas são mais ponderadas, né? Essas escolhas elas são mais ponderadas e você acerta. Exatamente, que a questão de a gente falou ser mais acessível, né? Você ponderar se realmente aquilo é necessário ou se você está fazendo isso para suprir alguma outra necessidade e qual seria essa outra necessidade, né? Então, já que a gente tem que com essa outra necessidade, vamos tratar essa outra necessidade, não só tentar suprir ela com alguma outra coisa. Sim, sim, exatamente. E ter um bom planejamento financeiro, né? A gente sabe, claro, que tem uma situação atual do país, né, em crise, mas você ter ciência daquele planejamento que você está fazendo e não deixar que as suas emoções influenciem, né, tal como a ansiedade, nesse teu consumo, né, você consegue lidar com essa seção da vida, essa conexão que a gente faz com o dinheiro de uma forma mais fluida, né? De uma forma Sim, mais leve. exatamente. E aí já outro tópico, né, que a gente entra é a questão da espiritualidade. E quando a gente fala sobre isso, né, só para deixar frisado, a gente não está falando de religião, tá? Espiritualidade é uma busca, né, pelo sentido da vida. Então, sim, de fato, pode ser ali a religião que faça sentido para você, mas esse não é o foco, tá? Então, é criar essa conexão, né, com a espiritualidade. Então, eu estou buscando um sentido para minha vida, se não, né, o que me faz estar bem, o que me faz feliz, e também ao ponto de, não é só porque você acredita que aquilo é o sentido da sua vida que você vai aceitar fazer qualquer coisa, você vai aceitar estar num lugar no qual você não quer estar, só para cumprir ali e dar um check na caixinha de espiritualidade, né? Não, eu estou em dia com espiritualidade, mas na verdade você não está bem Sim, com aquilo, né? Então, é ter sim, essa reflexão, né, de como é que está o seu espiritual, né, digamos assim, como é que está o seu sim. sentido pela vida, né? Você está indo atrás disso ou não? E a espiritualidade, ela teve uma conexão tão importante agora nesse período de pandemia, né? Nesses 2 anos. Ainda estamos em pandemia, né? Mas ela teve uma conexão tão importante da saúde mental. Quantas pessoas buscaram a espiritualidade para se reerguer, né? Para se fortalecer de alguma forma durante esse período crítico que a gente passou, principalmente no início, de muita incerteza, né? De muita incerteza. Então, a espiritualidade, ela vem aí não como religião, mas assim, como o que você acredita. Se apegar ao que você acredita. E, nossa, isso foi ótimo para as pessoas na pandemia. Elas se apegaram mais e deu um levante aí, né? Uma subidinha, né? Para um pouco, assim, confortar um pouquinho o coração de todo mundo, né? É muito Entender importante. o porquê que eu estou aqui, né? Qual é o meu sentido na vida, porque eu faço parte disso. Sim, exatamente, exatamente. E aí, na pandemia, a gente ficou com essas mentes tumultuadas, né? Parecia que a gente estava, não era nem no centro do furacão, a gente estava em volta do furacão. Sabe quando você está em Lutando volta do ali. furacão, que você vai devastando tudo? A pandemia ela foi muito isso e ela fez com que a nossa mente, os nossos pensamentos ficassem o tempo todo tagarelando na nossa cabeça, né? Sim. Tem essa questão do Pensando pensamento. muitas coisas de uma vez só. Sim, a gente não tem noção o quanto o nosso pensamento ele tem poder, né? O quanto ele é capaz de interferir em tudo, no que a gente sente, no que a gente faz, interferir na situação que a gente está vivendo, né? É muito poderoso a forma como a gente sente. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é do Beck, que não é a situação em si que determina, né, sua reação, e sim o pensamento. Então, um exemplo disso é que, por exemplo, se você tem que fazer uma apresentação em público, se você começa a pensar que você não sabe o que você está fazendo, que todo mundo vai rir de você, que você não vai sair bem, você acaba ficando mal com isso, você acaba gerando uma ansiedade muito alta. E se você muda o seu pensamento
talvez que você tenha estudado para estar ali, as pessoas elas vão entender o que você está falando, que você vai ser assertivo, essa ansiedade ela tende a mudar. Então, quando a gente fala sobre isso, não é a situação de se apresentar em público que vai gerar ansiedade, né? É a forma que a gente pensa sobre isso que acaba interferindo no modo que a gente vai reagir nas nossas emoções e no nosso comportamento ali dentro daquela situação. Sim, exatamente. E quando a gente está com uma consciência do que a gente está pensando, né, a gente consegue discriminar as necessidades, né, que a gente tem, ou a gente assimila, ou a gente modifica, ou a gente consegue colocar como inútil ou como nocivo, a gente consegue ter essa... Me fugiu a palavra agora, mas a gente consegue ter esse discernimento, né? Sim. Quando a gente está consciente dos nossos pensamentos, né? E aí é pensar assim, que tipo de pensamento fortalece você na sua vida, na tua mente, né? É, hoje se fala muito de regar pensamentos, né? Regar bons pensamentos, na realidade, né? Então, que tipo de pensamento te fortalece? É colocar isso na tua cabeça e seguir adiante, né? Esse pensamento X me fortalece, né? E aí o bem-estar mental, ele acontece quando a gente consegue lidar com essas situações, quando a gente tem esses propósitos, lidar com os propósitos, ter ciência de que o pensamento é aquele ali, e quando a gente se sente entendido, né? A gente cresce, a gente vê que a gente está melhorando, né? A forma da gente Exatamente. pensar. Lembrar, né? Um lembrete muito importante é que os seus pensamentos eles não são fatos, não é só porque você está pensando que aquilo é um fato concreto, né? Então, sempre que você tem um pensamento que você ali tem uma certa dúvida, né? Identifica que não é bem assim, tentar parar e analisar. Isso que eu estou pensando, isso de fato vai acontecer? Qual é a probabilidade disso acontecer? É mínima. Então já ajuda, né? E se de fato aquele pensamento é um fato, aí a gente já precisa trabalhar outras coisas, né? Questão de aceitação, modificação de alguma coisa, mas é sempre importante a gente lembrar disso. O que você está pensando não de fato é um fato. Ficou estranho, né? O que você está pensando não é um fato. Aquilo pode ser só fruto da sua mente. Então a gente tem que ter pensamentos ali, quando a gente fala sobre isso, né, o tempo inteiro, ser positivo, né? Eu sou positivo o tempo inteiro, eu sou sempre de bem com a vida, mas e sim a gente adequar a nossa realidade. Então, Sim. nem sempre o pensamento ele vai ser muito bom, mas sim adequado ao que a gente está vivendo ali naquele momento, né? Nem ruim, nem bom, adequado à nossa realidade de fato. A gente consegue discriminar, né? Jogar fora o que é ruim e recolher, botar para dentro da nossa cabeça o que é bom, né? Bom, trabalho. Como a gente se relaciona com o nosso trabalho, né? Nessa live, a gente colocou alguns tópicos para a gente estar falando aqui com vocês sobre esses relacionamentos que a gente tem na vida, para quem está chegando agora, né? Só para informar, né? Compartilhe com os amigos, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, é só clicar e compartilhar com os amigos, com parentes, com namorado, com o marido, que é sempre bom a gente levar conhecimento sobre saúde mental e as pessoas entenderem que a gente se relaciona com muitas coisas na nossa vida, a gente faz muitas conexões e o trabalho é um dos tópicos que a gente vai entrar agora, né? Tá quase acabando, mas é um dos tópicos que a gente vai entrar, que é trabalho. O trabalho na pandemia, né? O trabalho na pandemia, como as pessoas ficaram exaustas, né? Os profissionais de saúde, os outros profissionais, né? A gente teve uma demanda muito grande, né? De O trabalho trabalho durante essa pandemia. presencial com o home office também, né? É importante a gente usar os dois aí. Porque quem está em casa acaba não diferenciando, né? O que é meu trabalho e o que é meu ambiente de descanso. O que é o ambiente de casa? Exatamente.
Exatamente. E a gente fala de trabalho também como profissão, né? Que é uma coisa muito importante a gente falar, que a gente pressiona muitas crianças, tá? Eu entrando no assunto de crianças de novo, mas é importante a gente falar, né? Que a gente, quando a gente fala para criança assim, pergunta, né? O que que você quer ser quando crescer, né? A gente pressiona a criança para poder responder. Só que às vezes a gente, adulto, né, a gente não tem essa resposta, a gente não consegue responder, né? A gente tem as nossas inseguranças, né? E tudo bem, mudar de rumo, não saber o que fazer, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Sim, Ó, tem uma pergunta, falando do trabalho e pandemia, vocês podem falar um pouco sobre o burnout? Claro, podemos. perfeito. Só Quer explicando o falar? que é o burnout, né? Que nem todo mundo pode saber o termo. O burnout ele é o estresse causado pelo trabalho, né? E aí quando a gente fala esse assunto sobre a pandemia, né, o trabalho exaustivo, tanto os profissionais da saúde como também quem estava ali, né, na linha de frente de outras formas, né, acaba desenvolvendo burnout. Quem trabalha em casa também não consegue ter essa diferenciação. Então, quando você tem um estresse muito grande gerado pelo trabalho, isso pode ter causas, né? Pode interferir no seu sono. Então, você tem dificuldade para dormir porque você fica pensando o que você precisa fazer no dia seguinte. E aí você acaba contando, eu tenho tanto tempo para dormir, para descansar, porque o dia seguinte ele vai ser cheio. Então, a gente sabe que o trabalho, ele é uma questão muito importante na nossa vida, porque a gente precisa trabalhar para se sustentar, mas a gente tem que entender até que ponto o nosso trabalho ele está sendo um motivo de alegria, engrandecimento ou adoecimento, né? Então, se o meu trabalho está me adoecendo de alguma forma, é criar estratégias, procurar ajuda psicológica para que isso seja modificado. E, às vezes, a pessoa que está dentro da situação, ela não tem uma visão de um todo. Então, pode ser até algo simples de ser resolvido, né? Uma adequação na rotina, algo que não é nem. A gente não está falando de questão de demissão, nada disso, mas algo que possa ali adequar a rotina dela, um planejamento melhor, que já vai estar podendo resolver esse problema. E esse estresse ele vem com esse desequilíbrio, né? Quando a gente não dá conta do físico, o mental, as exigências, as demandas, né? Que a gente está vivendo, os transtornos eles se manifestam. Né? No caso, o burnout, que é o estresse excessivo, né? Entrou o burnout, agora entrou, né? Esse de 11, né? Entrou E na muito lista, né? importante, é reconhecido Entrou. agora, né? É um diagnóstico de fato. Tem uma outra coisa também muito importante no trabalho, é da ditadura da produtividade, né? Que eu sempre falo isso quando você tem que ser produtivo o tempo todo. E tem uma situação, né? É o sonho da pessoa, né? Eu queria muito um cargo, né? Queria estar muito numa posição X, né? E aí você consegue essa determinada posição, né? Esse cargo. E aí, com esse eu queria, né? E aí você fica ali observando as outras pessoas, trabalhando ao seu redor, tal, e aí você percebe que você não vai dar conta daquilo ali, né? E aí você tem um conflito com você mesmo, é assim, eu não quero assumir o que eu não dou conta. E aí gera um transtorno, né? Então, quando a gente fala de trabalho, a gente tem N possibilidades. A gente tem o burnout, a gente tem a ditadura da produtividade, a gente tem o status, conseguir o status, né? E o conseguiu, e aí? Como é que dá conta de estar naquela Exatamente. posição? Isso me lembra muito a questão de quando uma criança pede alguma coisa, né? Um brinquedo caro, aí você vai e compra, ela não quer brincar. E a fala é a seguinte: você não pediu, agora você brinca. E é a mesma coisa, né? Você não estava sonhando, você não buscou por isso, agora você vai, faz lá, suporta. Era o que você queria, então você tem a obrigação de suportar o que está acontecendo. Sim, como é que você lida com essa emoção? Ok, estou lá naquele cargo, mas é uma função que me exige muito e eu não consigo dar conta daquilo, né? Eu não quero assumir que eu não dou conta de estar naquela E tá posição, tudo bem, né? né? Se não dá conta.
A gente precisa Exatamente. normalizar isso. Tá tudo bem eu É. não conseguir dar conta. A gente entra no fato Ok. que você não é um robô. Tá tudo bem. Você vai dar conta de outras coisas. Naquele momento você não tá dando conta e vida que segue. Tudo bem com isso. Sim. Como é que a gente vai trabalhar esse não dar conta? O que que tá aí te espetando aí, te alfinetando que você não está conseguindo dar conta, né? Uma outra coisa é a gente ter a percepção do que tá bom e o que não tá. São as atividades, elas estão boas? As relações que eu faço no trabalho, elas são relações boas de amizade, né? O trajeto que eu estou fazendo é um trajeto que está me cansando, né? Eu levo 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, e isso está me gerando um estresse tremendo, né? É o descanso, eu estou conseguindo descansar. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está englobando N possibilidades aí da gente fazer uma melhor avaliação, né? É naquele lugar que eu quero estar, eu consigo estar bem, quais são as relações que eu faço dentro daquele local, são boas, não são tóxicas, né? E fazer com que essa relação com o trabalho flua como uma relação de o trabalho que a gente recebe, a renda, né? Mas também tem o gostar de trabalhar, né? Fazer o que você gosta. É Sim, muito importante você estar muito ciente disso, né? exatamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, Essa vai gerar. por enquanto, Pessoal, se quiser, tem uma interrogação aqui, tá? Podem fazer perguntas e a gente está olhando aí com tanta frequência para poder estar respondendo. sim. A gente falou do trabalho com relação às mudanças, né? Do novo, né? Como é que a gente lida com o novo, né? A gente sai um pouquinho, caminha um pouquinho para fora da questão do trabalho, né? E tenta entender se o novo para você é bom quando você faz uma relação só de quando você sente falta de alguma coisa, ou o novo para você é um prazer e um interesse em buscar coisas novas. Como é que você se relaciona com o novo? O novo te impede de sair do lugar, né? Quais são as estratégias que você está usando para poder trabalhar isso, né? Lidar com a novidade, com o novo, fazer mudanças, né? A gente A tem gente muito tem a medo questão do das novo. habilidades que a gente aprende, né? É o novo, as habilidades. Sim, exatamente. Qualquer coisa nova, né, que a gente possa estar adquirindo no dia a dia, estar aprendendo, desenvolve a gente como pessoa, né? Então, quando a gente fala de adquirir novas habilidades, seja a questão de aprender a pintar, aí na pandemia, muita gente aprendeu a cuidar de plantas, né? Inclusive eu, que achei que fosse matar todas, mas tive até que trocar de vaso, porque cresceu pra caramba. Então, da gente tentar, né, se evoluir, né? Conforme a gente aprende algo novo, né? A gente tem essa reflexão do novo, a gente evolui ali como pessoa. Porque a gente tem muito medo Aprendizado é do chuva que é de novo. rejuvenescimento. Quase que não saiu. Para o Exato. cérebro. Aprender coisas novas, né? Exatamente. A gente tem esse medo do novo, a gente acaba se privando, né, de descobrir habilidades e descobrir coisas boas que a gente não sabia que a gente era capaz de fazer, né? Então a gente tentar se arriscar mais, é claro que tudo ali dentro, quando a gente diz se arriscar, né, dentro de segurança, mas tentar se arriscar, colocar o pezinho ali na água gelada para sentir como é que essa Uhum, experiência, né? uhum. O que está acontecendo e presenciar o novo sem tanto medo do que vai acontecer. Sim. A habilidade para ser desenvolvida boa também, quando a gente fala do novo, é a curiosidade. É uma boa habilidade para ser desenvolvida quando a gente fala do novo, né? Colocar um pouquinho de curiosidade nas coisas que a gente faz do dia a dia. É uma Exatamente. Ó, boa. Beatriz perguntou aqui, devo trabalhar enquanto eles dormem? Não. Não, não Olha, deve trabalhar. isso entra numa questão, né? Porque enquanto eles dormem, eles estão descansando, estão recuperando as energias para o dia seguinte, estão cuidando da saúde física, da saúde mental.
Então, você deve dormir na hora que tem que dormir e o resto fica para outro dia, né? A gente precisa ter essa consciência da produtividade tóxica, né? De até que ponto é importante eu estar sendo produtivo, né? Do que eu estou abrindo mão para ser tão produtivo, para estar ali agindo como se fosse um robô. Exatamente, exatamente. E o novo também, ele fala muito da questão de descarregar a bagagem, né? Dar oportunidade para o novo, né? Para você começar a fazer uma reforma, né? Até uma reforma na sua casa, a gente precisa saber, né? Como é que está o nosso solo, se ele está limpo, se ele está bom para poder receber o novo, né? E receber, quando a gente arruma algo do lado de fora, quando a gente se disponibiliza de receber o novo, né? A gente arruma algumas coisas dentro da gente, né? Então, o novo, a gente precisa não ter preocupação com o novo, mas é encarar de forma muito genuína, né? A questão Sim, do e novo. aí a gente traz o exemplo também da criança, né? Porque quando a gente é criança, o novo, ele não é medo, né? Na verdade, ele é um estímulo. Então, eu Sim, preciso aprender, caramba, que legal, desenvolver uma habilidade nova, o que, que mais tem para mim? Então, cada vez eu tenho estímulo de aprender algo novo, porque eu vi que aquilo é muito legal. E aí, quando a gente começa a ter maturidade, responsabilidade com algumas coisas, o medo ele fica muito mais presente, né? Do que essa euforia de criar novas habilidades, descobrir o mundo e se desenvolver. Então, da gente tentar, né, resgatar um pouquinho desse ânimo, né, de tentar buscar algo novo. sim. Sim. E aí a Bia perguntou, né, que você já respondeu, né? Devo trabalhar enquanto eles dormem. A gente fala do sono também como uma conexão que a gente tem para a manutenção da nossa saúde mental, né? Como é que você está se relacionando com o seu sono, se tem horário para dormir, se acorda de madrugada, né? Se distrai com a TV, com o celular, né? Como é que está a manutenção do seu sono? O corpo ele precisa do repouso necessário, como você falou, né? Enquanto eles estão dormindo, repousando, né? Recarregando as baterias, né? Você está trabalhando, né? E aí, noite em claro, estudando, né? É difícil quando você, exemplo, os universitários que passam a noite toda, a madrugada toda estudando para uma prova difícil, que tem que fazer no dia seguinte, e aí no dia seguinte faz aquela prova, daqui a mais ou menos, não vou botar nem uma semana, mas daqui a alguns dias a pessoa esquece totalmente o que ela estudou. É impressionante, porque você está estudando no horário que é um horário de descanso, né? Você poderia estar ali descansando a sua mente para poder estudar num horário que você está revigorado, né? Que as suas energias estão em alta, né? E aí você está fazendo ao contrário, né? E aí, quando a gente negligencia, né, essa parte tão importante, né, da nossa saúde, a gente tem impactos, né, muito silenciosos, né, que pode causar, ó, com o passar do tempo, né, essa não regulação do sono, né, afeta raciocínio, percepção, atenção, né? O sono ele afeta muitas áreas da saúde, né? E quando a gente fala em rotina do sono, né, higiene do sono, a questão de criar uma rotina mesmo. Então, você tentar pensar que horas você vai dormir, que horas você vai acordar. Cada pessoa ela tem um funcionamento diferente, né? Então, não tem como você estabelecer que você precisa de tantas horas de descanso. Algumas pessoas elas vão se sentir muito bem com 6 horas, com 8 horas, também depende de cada um. Então, tentar entender a hora que você quer acordar, para estabelecer o horário que você vai dormir e já tentar ali criar uma rotina, né? Então, antes de eu dormir, eu não vou ficar mexendo no celular, eu não vou ver TV, porque as telas, elas influenciam, né, no nosso sono. Eu vou fazer alguma atividade que gere um relaxamento, então eu vou tomar um banho, eu vou ter uma rotina de autocuidado comigo, então eu vou sentar no lugar, eu vou tomar um chá, eu vou, sei lá, passar um hidratante, eu vou praticar uma meditação, então fazer algo ali que não gere, né, muito esforço
algo que não energiza, né, de alguma forma, e ter esse relacionamento bom no nosso sono, né? Então, refletir qual é o tempo que você leva para dormir. Você tem acordado durante a madrugada, né? Quando você acorda, como é que se despertar? Você leva um tempo para pegar no sono de novo, né? Você de fato desperta. Com qual Sim, frequência isso acontece, né? A gente entender como é que o nosso corpo está funcionando ali no nosso momento de descanso. sim, exatamente, exatamente. Bom, e a gente já está chegando ao fim, a gente está finalizando com vida e o tempo para si, né? Que é muito importante a gente falar sobre isso para fechar, né? Tem um Qual é a comentário aqui conexão que a gente tem, o do quê? Tem Leonardo, comentário? comentário. Como saber filtrar dicas e furadas de produtividade e enfrentamento do novo? Spoiler, terapia. Exatamente. Terapia, Ele já fez a exatamente. pergunta respondendo. Exatamente, terapia. Processo de terapia. Bom, e a vida? Como é que a gente se relaciona com a vida e como é que a gente tira um tempo para si? É muito importante para essa manutenção da saúde mental. E quando a gente fala de vida, é muito importante eu falar que a vida, gente, não é o Instagram, né, Jéssica? Exatamente. A É muito vida. complicado. No Instagram tá todo mundo feliz o tempo inteiro, né? E como a gente absorve isso para nossa vida? Poxa, fulano conquistou tal coisa, fulano tá viajando para tal lugar, olha como é que fulano tá feliz, olha como é que o filho do fulano é perfeito, não faz isso. Só que o Instagram, ele é um pequeno recorte, né, da realidade. É um pequeno mesmo, Exatamente. é um micro Entendo. recorte da realidade da pessoa. Então, como a gente falou várias vezes, todo mundo é dotado de emoções. Então, ninguém está feliz o tempo inteiro, até porque isso também não é legal, né? Se a pessoa está feliz o tempo inteiro, é um motivo aí para desconfiar. Então, a gente tem as nossas angústias, a gente tem os nossos momentos de tristeza, a gente tem ali Sim, os nossos momentos de frustração, né? Então, é não focar tanto nisso, né? O como o Instagram ele passa essa ideia de que todo mundo tem uma vida perfeita e só a sua que não é. sim. Exatamente, exatamente. E aí pensar, sair um pouco dessa questão da rede social e pensar, né, o que te faz sentir vivo, né? Hoje, nessa vida que você está. O que te faz sentir vivo, o que te faz estar em estado de presença, né? O que que você aprende com as situações, né? Tem pessoas que no dia a dia, né? Reclama muito, fala do dia que foi conturbado, né? Que o dia foi desgastante, que foi muito ruim, mas tem alguma coisa naquele dia que você aprendeu. Ou foi falando com alguém, ou foi fazendo algo diferente, né? Então, nesse quesito de vida, né? O que que a gente aprende, né? Quais são os nossos aprendizados diários? Se a gente parar para pensar sobre isso, a gente consegue tirar sempre alguma coisa legal, alguma coisa importante que a gente aprendeu naquele dia, né, Jéssica? E foi o que você falou, né? Às vezes a pessoa ela chega, nossa, meu dia foi horrível. E de fato ele foi horrível, foi ali alguma coisa que não estava planejado, né? Uma pequena parte do seu dia foi ruim e aquilo foi capaz de estragar o seu dia inteiro, né? Então, tentar refletir sobre isso também, né? Não deixar pequenos momentos ruins afetar o seu dia inteiro, como também refletir sobre a questão do planejamento, né? Então, a gente está no início do ano, se foca muito nas metas e nos Sim, objetivos que precisam sim, ser sim, alcançados sim. ao longo do ano. Isso gera algumas frustrações, né? Quando você não alcança aquele objetivo. Então, é a gente refletir nas nossas conquistas, né? O que foi Sim, conquistado? É a gente refletir sobre as pequenas e as grandes e também as pequenas conquistas. O que você planejou e que você conseguiu obter, o que você não planejou e você conseguiu conquistar, algo que você nem esperava que você iria conseguir. Então, a gente abriu o foco para isso também, né? No que eu realizei, no que eu conquistei e não só no que eu não consegui fazer, não consegui conquistar. sim. É E a você gente ser mais precisa, protagonista, sim, né? isso, a gente precisa se inserir no papel de ser mais protagonista das nossas histórias.
A gente precisa Exatamente. muito, as pessoas de forma geral precisam ser protagonistas das suas histórias, né? E tirar um pouco o tempo para si, né? Dentro das suas 24 horas, uma pausa de 5 minutos para fazer uma reflexão sobre aquele teu presente, o que, que você está vivenciando. Se você não está vivendo no modo automático, né? Se não está operando no automático, para onde você está direcionando o seu tempo de vida, é muito importante quando a gente fala do tempo para si, as mudanças, quando a gente fala de mudança, né, e a gente deu vários exemplos de todas as conexões que a gente faz à vida, mudar o estilo de vida é um processo, mudar a alimentação, mudar para fazer uma atividade física, mudar como você vai olhar o outro, o que, que você vai aprender diferente, é um processo, né? E quando você se percebe até numa rotina e nesse processo de mudança, que você está mudando, né? As suas emoções elas ficam calmas, né? Você está fazendo algo que você tem uma sensação de que você está tendo a capacidade de cuidar de você, né? Sim. E esse É uma permite também, autoeficácia. sim, isso permite também não fazer nada, né? De vez em quando. Então, eu hoje não quero fazer nada, eu quero ficar só aqui quietinha no meu canto, porque você precisa estar produtivo o tempo inteiro, né? Não é bem assim. Então, eu vou tirar um tempo Sim, para mim, mas eu preciso fazer alguma coisa. O tempo para mim é fazer alguma atividade que me faça bem, sim, mas que eu também seja produtivo naquilo. Quando, na verdade, está tudo bem a gente não fazer nada. exatamente, tá tudo bem. Exatamente. Conhecer a si mesmo, fazer atividades prazerosas, né? Reservar um tempo para estar só, que seja 5 minutos, né? Em 5 minutos a gente consegue fazer, estar só e fazer uma reflexão, desacelerar os pensamentos, né? Desconectar um pouquinho das redes sociais, né? A Beatriz comentou alguma coisa, uma onda de azar, como não dar ênfase às coisas negativas. É pensar dentro daquela onda de azar, o que foi positivo, o que que você aprendeu, né? Quando eu falei algum aprendizado você vai tirar daquilo ali, né? Da onda negativa, né? E tirar o foco do negativo. É como a gente pensa de acordo com aquela situação, né? Como é que está o meu pensamento? Então, isso também vai variar ali da situação. Se é alguma coisa algum pensamento pode ser modificado, ou trabalhar na aceitação do que está acontecendo. Então, existem várias estratégias, né, que a gente pode estar ali utilizando para que não tenha tanta ênfase em coisas negativas, né? E sim adequar ali ao que a gente está vivendo, né? A nossa realidade de fato, que existem coisas positivas e existem coisas negativas também, né? É saber lidar Colocar na balança. com é, exatamente. Colocar na balança, né? Fazer o papelzinho da escrita. A escrita ela é muito importante, né? Em processo terapêutico. E na terapia também, Beatriz, você aprende muitas estratégias de como lidar com essas emoções que vêm do pensamento só do azar, né? E o que eu tiro de aprendizado daquele movimento de azar. Mas, assim, a escrita terapêutica ela é muito importante, né? Você colocar no papel os prós, os contras, o que tá ruim, o que pode melhorar, né? E fazer uma balança, né? Colocar numa balança. Bom, e aí, para isso, para fazer todas essas mudanças, a gente precisa encerrar ciclos, né? É sempre bom quando uma etapa termina, né? Que a gente fecha um ciclo, que a gente fecha a porta, que a gente fecha capítulo. A gente também se conscientizar daquela memória afetiva que a gente tem daqueles ciclos que foram encerrados, né? A gente carrega muita memória afetiva antes de começar, né, um novo capítulo, né, é preciso terminar o antigo, né, tudo é passageiro,
né? A gente precisa fazer mudanças para que a gente fique bem, a gente tenha uma boa saúde física, saúde mental, né? E que a gente consiga encarar todas essas possibilidades aí que o mundo traz para a gente, né? Assim, o mundo joga muita coisa em cima da gente, né? Para a gente resolver, né? Como resolver. Como é que Então, a gente... para fazer, como é que a gente vai fazer essas mudanças? Né? Como é que a gente vai encerrar nesses ciclos? Isso depende de todo mundo, né? Qual o compromisso, né, que você pode assumir com você mesma? Essa questão do compromisso, ela é até engraçada porque as pessoas assumem compromisso com outras pessoas. É muito mais De fácil, né? O compromisso com de o outro. encontro, de horário. Ah, não, tenho hora marcada com fulaninho, eu tenho que chegar lá Exatamente. naquele horário Não certo, tem vou que deixar assumir a minha amiga esperando. esperando, não vou faltar. Tem uma reunião, não vou faltar essa reunião. Então, eu assumi um compromisso com alguém, eu vou lá e aceito esse compromisso, realizo esse compromisso e ok. E o compromisso com a gente, que a gente deixa de lado, Sim, né? A gente assume exato. compromisso com as outras pessoas, mas quando a gente assume compromisso com a gente isola esse compromisso, né? Exatamente. A gente precisa, né, começar a identificar o que a gente está fazendo que está afetando algumas áreas da nossa vida, né? Então, esse não ter compromisso com as nossas necessidades, com as nossas emoções, isso acaba prejudicando, deixando que alguma área da sua vida ela seja funcional, né? Ela funcione ali da forma correta. Então, a gente fala que a busca, né, por um apoio psicológico, né, quando a sua vida inteira ela está mal, né? Se algum aspecto da sua vida não está funcionando ali de uma forma funcional, né, ela não está como você espera que seja, é indicado a gente buscar, né, tentar adequar aquilo ao que de fato faça bem para gente. Então, não é esperar chegar, entre aspas, no fundo do poço, né? Mas a gente já começa com esse trabalho de prevenção. E eu só queria ressaltar, né? A gente está falando muito sobre ajuda psicológica, sobre procurar um profissional, e não só na área de psicologia, mas a gente ressaltou os profissionais, né? Como a gente falou de A psiquiatra, médico, nutrição, psiquiatria. Uhum. exatamente. É muito importante também você verificar se esse profissional ele é um profissional sério, tá? A gente tem muitos, né, muitas pessoas que se intitulam ali e não são de fato profissionais, né? Então, toda a profissão ela é regulamentada, ela tem um órgão ali que está regindo ela. Então, no nosso caso, é o Conselho Regional de Psicologia, para médicos, né, o Conselho Regional de Medicina. Então, você tem ali o CRM, né, que é o número de registro. A gente tem o nosso número de registro também. Então, sempre que você for em busca de algum profissional, você verificar se esse profissional ele tem ali algum órgão que está regindo o trabalho dele, que faça com que o trabalho dele seja verificado, né, e se de fato ele está oferecendo um trabalho sério, porque a nossa mente e o nosso corpo é algo que precisa ser priorizado. Então, a gente precisa, de fato, entregar, né, em mãos de pessoas que farão um trabalho sério, que de fato vão te ajudar, né, e não atrapalhar a sua vida mais ainda. Sim, sim. E procurar psicoterapia, né? Saúde mental é uma informação muito importante, tanto para quem está passando por algum tipo de transtorno, como também para quem está querendo ajudar uma outra pessoa, né? Então é sempre bom a busca do profissional qualificado para poder ajudar a pessoa a entrar num processo psicoterapêutico, né? E para poder lidar com todas essas questões, com todas essas áreas que a gente abordou aqui nessa live, né, Jéssica? Então, Exatamente. assim, gente, são 9h38, agora que eu vi o horário. Já ultrapassou bastante. Mas a gente falou tudo que a Exatamente. gente queria falar, né? Nossa, e Eu tem acho muita que coisa ainda, todo. né? Acho Acho que que a gente foi. vai ter que fazer Dá pra falar, aproveitou. mais algumas lives. Gostei muito Seria do bom. pessoal interagindo, muito legal. Quem tiver Se com você tiver alguma dúvidas, pergunta ainda, né? é, dúvida, pergunta, pode chamar a gente lá no direct do Instagram. Foi muito bom estar aqui para vocês, falando com vocês sobre
saúde mental, é um tema muito importante, como eu falei lá no início da live, e a gente precisa muito evidenciar e levar esse conhecimento para outras pessoas, né? A gente tem o nosso corpo físico, mas a nossa saúde mental, ela reverbera todas as nossas emoções que não foram trabalhadas nesse corpo, e a gente precisa levar essa informação para todas as pessoas que precisam, né? Esse saber sobre esse conhecimento. A live vai ficar gravada, a gente vai deixar gravada, né? A live, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada pela interação e, por favor, compartilhem esse conteúdo. É muito importante a gente compartilhar esse conteúdo. Tem pessoas que não conseguiram ver hoje, mas vão conseguir ver em outros dias, né? Porque tem sempre algo, alguma coisa que a gente falou, alguma palavra que a gente usou, algum tema que a gente abordou, que vai dar um estalo nessa pessoa se ela estiver passando por alguma dificuldade e estiver querendo resolver alguma questão que está mal resolvida. Né, Jéssica? Eu queria muito agradecer a vocês, né, a paciência de estar aí com a gente durante todo esse tempo, né, falando sobre saúde mental, que é extremamente importante. Agradecer o feedback aqui de vocês, né, que eu estou lendo. Thelma, a Lê, Soares, Beatriz, Eliette, Val, muito obrigada, né, por esse apoio. E como a Amanda falou, vai ser gravada. Quem não conseguiu assistir aí do começo. E a gente espera que, de fato, né, vocês conheçam um pouquinho sobre saúde mental e possam reproduzir isso de forma positiva, né, para outras pessoas. Então, agregar, né, mais conteúdo, agregar mais valor para a vida do outro, né, saber ali acolher. Então, quando você ouvir se alguém está sentindo alguma dor, você saber ali acolher da maneira certa, né, e a gente propagar menos aí esse preconceito que existe com relação à saúde mental. Exatamente, exatamente. Obrigada a todo mundo, obrigada Sheila, obrigada Cláudia, todo mundo que participou, né, dessa live. Fiquem ligados lá no Instagram, a gente posta alguns conteúdos. Lembrando que janeiro, campanha do Janeiro Branco, é durante os 365 dias do ano. Então vamos dar mais atenção para a saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes também, que é muito importante. Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite aí para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Jéssica. Tchau. Obrigada. Tchau, beijo. Eu que agradeço. Tchau.